Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar nosso Pode Ler aqui com duas convidadas muito especiais, que elas sabem muito mais de literatura do que eu. Então eu convidei elas para falar um pouquinho mais sobre o livro Quincas Borba, do Machado de Assis, que é muito cobrado nos vestibulares e muitos vestibulantes não têm tempo de ler todas as obras. Então o objetivo do nosso podcast é contar a história dos livros de uma forma mais resumida e interessante para vocês. Bom, a gente está aqui então com a Melina e com a Alice. E elas vão contar um pouquinho das suas credenciais, quem são vocês, o que vocês fazem, onde vivem. Pode começar. Quer começar? Não quer começar? Tudo bem, meu nome é Alice Catarina de Barros, eu sou estudante de História na Unicamp e eu tô no penúltimo ano e eu gosto bastante de Machado de Assis, por isso que eu tô aqui para explicar um pouco do contexto da histórico também e explicar sobre a obra, né, gente? Uma Machado Lover, pessoal. Sou Melina Moreira Benedito, eu sou formada em Letras na USP e fiz pós-graduação em Literatura Clássica Brasileira. Muito chique. Eu tô aqui só pra ajudar vocês mesmo, não fiz nada, entendeu? Minha profissão é isso aqui e tá bom. Gente, eu queria saber um pouco sobre o contexto histórico. Então, o que estava acontecendo na época para o Machado de Assis resolver fazer essa obra? Ele pegava coisas que estavam acontecendo, e aí, o que vocês me contam sobre o contexto histórico? Bom, no contexto histórico, basicamente, o Brasil estava vivendo, né, a segunda fase do reinado do Dom Pedro II. Era uma fase em que o Brasil estava em guerra, né, na guerra do Paraguai? Isso, a Guerra do Paraguai. Ah lá, essa daí estudou. Na Guerra do Paraguai, que foi uma das maiores guerras da América do Sul, né, que o Brasil teve a participação. E o Machado entra bastante na questão do realismo também, dentro da obra, que ele foi se baseando nos acontecimentos históricos da época para se basear nas obras que ele fez. E a Melina vai explicar um pouquinho melhor sobre o realismo pra gente. Tá, então a escola literária que ele estava inserida, qual que era? Era o realismo, então? Era o realismo. Tá. Isso é importante, hein? Ó, presta atenção. Vestibular, hein? Ó, eu nem tá aí, ó. O Machado, então, principalmente depois que ele publicou o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começou a focar, então, nessa questão do movimento literário realismo. O realismo ele se iniciou no final do século XIX, lá na França, com a publicação de Gustave Flaubert, de um livro chamado Madame Bovary, de 1857. Depois que o realismo ele ascendeu na França, ele veio aqui para o Brasil. Claro, ele se espalhou antes pela Europa, e depois ele veio para o Brasil, e o Machado ele foi o pioneiro do realismo aqui no Brasil com o livro Memórias Póstumas. Depois ele lançou Dom Casmurro, Quincas Borba e por aí vai. O realismo, se a gente for pegar a essência desse movimento literário, ele está voltado mesmo para a questão de mostrar a realidade do jeito que ela é, mostrar as pessoas do jeito que elas são, seus interesses, seus sentimentos, tudo que envolve essa questão da objetividade e de como o personagem ele é realmente na obra. O realismo ele se opõe por isso muito ao romantismo. O romantismo tem aquela coisa de idealização, de exaltar as pessoas, exaltar os acontecimentos, dramatizar muito essas coisas. O realismo não, o autor realista ele vai mostrar na obra dele o que aconteceu de acordo com aquela história, como que os personagens se tratavam, o que eles pensavam, seja isso bom, seja isso ruim, seja isso algo que a gente pode considerar ético ou não. Sem floreios, então, bem direto. Sim. Certo. O realismo, ele também, principalmente o realismo aqui no Brasil, ele foi muito voltado para essa questão social do contexto histórico que ele estava falando. Então, o principal foco do realismo aqui foi mostrar a elite brasileira da época, a elite que escravizava, que explorava, que dominava o poder político. Então, o realismo ele realmente voltou para essa parte, e o Machado ele utilizou dessa questão do contexto histórico da época para explicar essa questão dos interesses da elite. Uma crítica social, né? Sim, uma crítica social. O Machado ele fazia essa crítica de uma maneira muito peculiar, ao utilizar a ironia, o sarcasmo, a crítica dele de uma forma muito cômica. Então, no livro do Machado, principalmente no Quincas Borba, ele tratava os acontecimentos comicamente, então você acaba até dando um sorrisinho na hora de ler tal cena, só que, na verdade, o que o Machado está fazendo é uma crítica. Então, ele ironiza aquilo para você rir, só que com um propósito. Ele quer que você ria e reflita sobre aquilo. Ele não quer que você simplesmente se divirta com o livro. Não é para isso o livro do Machado. E o Quincas mostra muito isso. Certo.
E eu queria saber um pouco também da linguagem que ele utilizava. Uma linguagem mais fácil, algo complicado para o vestibulando, na hora de ler assim, a obra, ele vai sentir alguma dificuldade? Enfim, o que vocês me falam sobre isso? A linguagem utilizada nesse livro, no Quincas Borba principalmente, é uma linguagem que eu, pelo menos, considero um pouco mais fácil de ler do que comparado a outros livros do Machado. Mas ainda assim é uma linguagem um pouco difícil. Tem que ter muita atenção para ler e entender o que o Machado está querendo passar. Linguagem formal. Ele utiliza assim algumas expressões, mas é o formal da época. Então a gente não está tão acostumado com isso. O livro do Quincas Borba, ele é escrito por um narrador em terceira pessoa. Então o narrador, ele está contando a história sem ser o personagem, e ele é onisciente, então ele sabe tudo sobre a história. Principalmente sobre o personagem principal, que no caso aqui é o Rubião do nosso livro. O livro é Quincas Borba, mas o personagem principal é o Rubião que a gente vai apresentar. Alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Tá bom. Como assim, gente? O nome do personagem é... O livro é Quincas Borba, o personagem é Rubião. Depois vocês vão me explicar isso aí também, mas vai explicar. Então, voltando. O narrador, então, ele vai contar tudo sobre o que acontece com o Rubião durante a obra, por conta dele ser onisciente. E também ele narra essa obra num tempo cronológico. É diferente do tempo psicológico, isso é importante para o vestibulando saber. O tempo psicológico é de acordo com as lembranças da personagem ou do narrador que está ali contando a história. Então, por exemplo, Dom Casmurro, psicológico. Memórias Póstumas, psicológico. Ainda que Dom Casmurro tem um pouco do cronológico, assim. Mas Memórias Póstumas, principalmente, é psicológico, porque o narrador, ele começa, vamos supor, ele começa morto, e depois ele vai narrando a história dele, de como ele cresceu, do que ele fez durante a vida. Então ele vai fazendo essa bagunça, vamos dizer assim, na própria história dele, por conta dos pensamentos que ele tem e das lembranças que ele tem. No Quincas é diferente, cronológico. Então, o narrador, ele vai contar desde quando o Rubião, ele recebe a herança do Quincas, que a gente vai falar um pouco sobre a história, até o final do Rubião. Então, é numa sequência. E outra coisa também, como eu já havia dito, o Machado, ele é o narrador e escritor. Então, tipo assim, é o Machado que está narrando aquilo. Não é outro personagem criado pelo Machado para narrar aquela história. Isso é importante frisar também, narrador e escritor. E também, por último, o Machado, ele utiliza, como eu já havia falado, ironia, sarcasmo, crítica, figuras de linguagem, todo esse vocabulário, toda essa valorização da língua, Machado utiliza para mostrar pra gente aquilo que ele realmente quer passar do início ao fim ao livro. Certo. Então, agora que a gente já deu todas as credenciais iniciais do livro, acho que a gente já pode começar falando um pouco da história, que eu realmente confesso, estou curiosa para saber do que se trata. Então, se vocês quiserem começar, pode falar bem diretamente mesmo pra gente entender todos os detalhes desse livro e as partes mais importantes que o vestibulando precisa saber na hora de fazer o vestibular. Vai. Bom, o livro, como a Mel mesmo falou, uma coisa que é muito interessante é que o livro se chama Quincas Borba, mas o personagem principal não é o Quincas Borba. E ele também tem um cachorro que chama Quincas Borba. Então, quando vestibulando, cuidado, quando falar Quincas Borba, tem Quincas, o cão, e Quincas, a pessoa. Então, tava cuidado nisso. Bom, basicamente, a história do Quincas Borba, ele aparece, é muito bom, porque ele aparece em outro livro também, que é Memórias do Brás Cubas, né? As Póstumas do Brás Cubas. E ele era um amigo do Brás Cubas, né? Ele apareceu em uma visita lá, no meio do livro, no meio da história, né? Isso daí é pra outro vídeo. É pra outro episódio, né? Enfim, aí ele aparece nesse livro e ele fica refletindo a filosofia criada pelo Quincas Borba dos humanitas, né? Que é uma filosofia que cai no vestibular sobre os humanistas. A maior parte das questões é sobre essa filosofia do Quincas Borba. Então já é uma ponte aí também para a parte de ciências humanas da prova, né? Sim. E o Quincas Borba, ele era uma pessoa muito inteligente, ele se considerava um filósofo. Não significa que ele era um filósofo, mas ele se considerava filósofo. E ele ficou rico recebendo uma herança de um tio dele que acabou falecendo, né? E ao longo da história ele se apaixona pela irmã do Rubião e o personagem principal, e ele acaba se aproximando do Quincas Borba por um interesse aí, né, por dinheiro mesmo. E o Rubião, bom entender que ele não era uma pessoa muito esperta igual o Quincas Borba. Enfim,
nisso, como eles se aproximaram bastante, ele explicou a filosofia que ele tinha feito, que já era se tratada bastante nas memórias próximas do Brás Cubas, que era sobre os humanitas. O que é essa filosofia? Vou explicar com a história mesmo que ele contou para o Rubião. Bom, tinham duas tribos e elas tinham batatas. Elas tinham plantação de batatas, e elas entraram em guerra para ver qual que tinha mais batatas. Basicamente, uma tribo, obviamente, ganhou. E ele coloca uma frase muito importante que cai no vestibular, que é: para os vencidos, apenas amor e compaixão, e para os vencedores, batatas. E é muito importante saber que pro Quincas Borba é necessário a guerra na vida no geral, que o mais forte vai vencer. E é essa, basicamente, sobre influências de conquistar, sobre o ser humano querer ter realmente alguma coisa ali, sabe? Pra poder conquistar do outro, por inveja, por uma coisa, não de, eu sou seu amigo, e sim por uma influência má, né? No livro, em geral, também acho que não tem uma pessoa assim que se salva, que fala, eu sou seu amigo, não. Mas isso a Mel vai explicar agora. Então todos são amigos por interesses, todos querem passar um por cima do outro. É uma coisa bem saudável. Tóxicos. Entendi. E o que mais? O que acontece? Bem, então, vou um pouco da história do livro, para contar um pouco dela. É importante lembrar que o Rubião, ele é um professor no início do livro, antes de receber a herança do Quincas, claro. E daí ele vai se tornando amigo do Quincas, que nem a Alice tinha contado. Depois que ele recebe essa herança do Quincas, é importante saber que o Rubião, ele é uma pessoa assim, ele é inteligente? Ele é. Ele tem interesse? Tem. Só que ele é aquela inteligente meio bobinho, não é tão esperto assim. Então ele é muito influenciado pelos outros personagens que vão aparecer ao decorrer do livro. Depois que o Rubião, ele recebe toda essa grana do Quincas, ele fica muito exaltado, tipo, agora eu sou rico, agora eu tenho propriedade. Subiu pra cabeça, então. Subiu pra cabeça dele. E eles moravam numa cidade lá de Minas Gerais, chamada Barbacena. Por conta disso, o Rubião resolveu ir para onde estava o centro que ele poderia exaltar mais esse dinheiro dele. Então ele foi para a corte. A corte estava no Rio de Janeiro, então o Rubião se muda para o Rio de Janeiro e aí principalmente começa a história do livro, a história principal. Quando ele chega no Rio de Janeiro, o Rubião, ele conhece um casal muito importante para o nosso livro, que é o casal Palha, Cristiano Palha e Sofia Palha. Esse casal se aproxima do Rubião, conhece ele ali naquele momento, na cena do livro. Só que o Rubião, como ele estava muito exaltado, ele começa a contar para eles o que tinha acontecido, de uma maneira meio implícita. O casal Palha já se toca que o cara é rico e está todo exaltado e que eles podem muito bem usufruir disso. Por isso eles fazem uma amizade de interesse, casal Palha e Rubião, e eles começam a ficar muito amigos. Então o Rubião, ele começa a entrar no ambiente social do casal Palha, do Cristiano e da Sofia. Ele começa a frequentar os jantares da corte, da elite, e ele começa a se exaltar cada vez mais com essa visão que ele tem desse mundo de elite, de riqueza, de poder, de prestígio. Então, ao decorrer do livro, é isso que acontece principalmente. Aí vai acontecendo alguns acontecimentos importantes pra gente lembrar. O Rubião, ele se apaixona pela Sofia Palha, que é a esposa do Cristiano. Só que a Sofia, ela não tem esse tipo de interesse no Rubião. O único interesse que o casal Palha tem no Rubião é o interesse econômico. Então, tipo assim, me empresta uma grana aqui, depois eu te pago. É esse tipo a relação. Só no dinheiro do pobre. Sim, só no dinheiro. E o Rubião, né, no caso. E o Rubião, muito tonto, dá. E ainda mais pelo fato dele gostar da Sofia, influencia bastante nisso. Tem uma cena que a Sofia, que é muito importante a gente analisar essa cena, que depois eu vou falar mais sobre ela, sobre a análise dela, porque ela mostra muito a questão do realismo na obra. É tipo assim, o marco principal do realismo naquela obra, lógico que teve outras cenas, mas aquela lá é muito boa pra isso, pra gente exemplificar o que é o realismo. Nessa cena específica, a Sofia convida o Rubião para jantar na casa deles, do casal Palha. Durante ali aquele momento, a festa em si, vamos colocar assim, o Rubião vai se aproximando da Sofia. Então ele começa a pegar na mão dela, começa a tentar dar investidas nela. A Sofia não quer isso, a Sofia não gosta dele no livro. Então ela começa a se afastar e acaba por isso mesmo. Então o Rubião sai sem entender o que aconteceu, que ele tinha levado basicamente de fora da Sofia. E a Sofia vai contar no dia seguinte
não lembro se é exatamente no dia seguinte, mas no momento seguinte, numa outra cena, ela conta pro marido o que aconteceu. Aqui é o realismo. Porque quando a Sofia conta pro Cristiano o que tinha acontecido, que o Rubião estava dando em cima dela, vou falar de uma maneira bem informal aqui, o Cristiano fala pra ela manter a relação com ele. Mas não a relação amorosa, mas tipo assim, não se distancia. Fica perto. Deixa ele achar que gosta de você. Porque se ele se afastar de você, ele vai se afastar da gente, mas não vai ter o dinheiro. Foi isso basicamente que aquela cena quis explicar. Então o Cristiano permite a Sofia, mesmo a Sofia estando desconfortável, não que a Sofia seja santa, tá? Depois eu conto umas coisinhas. Mas mesmo ela estando desconfortável, o Cristiano permite a Sofia continuar perto do Rubião, sabendo o interesse do Rubião só para usufruir desse interesse. Então o Rubião tem interesse na Sofia, o casal pai tem interesse no Rubião, no caso econômico. E eles utilizam dessa relação para poder extrair mais do Rubião dinheiro, poder, prestígio, etc. É tipo um triângulo assim, né? Rubião, né? Sim, É o triângulo amoroso Sofia e do dinheiro. Então a gente pode ver nessa cena a questão do realismo. O Machado ele traz essa cena para mostrar pra gente assim, olha como as pessoas são. Mesmo ele sabendo que o moço estava dando em cima da esposa dele, ele mantém por conta de dinheiro, por conta de poder. Isso é o realismo, é mostrar a realidade da elite. Não só da elite, claro, tem outras questões que o realismo aborda, mas principalmente a elite na questão do realismo machadiano. Mostrar como ela é de verdade, como ela se comporta de verdade na sociedade, o que ela faz para alcançar seu objetivo. A partir disso, desse momento, a relação continua e é importante apresentar também alguns personagens que não vão cair necessariamente na obra, mas é legal para entender a obra. Tem um personagem que se chama Camacho, ele é um político e jornalista. Ele tem um jornal dele que ele quer acender esse jornal. Para isso, ele começa a puxar o saco do Rubião. Eu vou falar de uma maneira bem informal novamente. O Rubião só tem amizades por interesse, então, Sim, basicamente. o livro inteiro. Entendi. Ele mesmo se aproximou do Quincas por interesse, então. Mas o Camacho, ele é uma pessoa que começa a puxar muito o saco do Rubião. Então ele começa a idolatrar o Rubião, exaltar as coisas que o Rubião faz, tudo para pedir emprestado dinheiro pro Rubião para poder ele voltar esse dinheiro pro jornal dele. Aí já mostramos outra coisa do realismo, que é a relação de interesse. Tudo bem. Temos também o Carlos Maria e a Maria Benedita. Benedita? É, Benedita é o nome dela. A Maria Benedita ela é prima da Sofia. E o Carlos é conhecido da família. Vamos colocar assim para entender quem não leu a obra. A Sofia, ela tenta fazer com que a Maria Benedita fique com o Rubião para aproximar mais o Rubião da família deles. Então, ela quer juntar os dois para que eles se casem e a herança passa a ser familiar, sangue, né? Familiar, num contexto mais próximo. O Rubião não aceita, a relação não se dá, vamos colocar assim? Os dois não vão, entendeu? Tentar fazer isso, realmente casar no caso. Porque o Rubião gosta da Sofia. Então, sem condições. Só que a Sofia gostava do Carlos Maria. E ela fica muito chateada quando a Maria Benedita se casa com o Carlos Maria. A prima dela casa com o cara que ela gostava. Então, a gente já pode... Quer mandar uma pergunta? Eu quero. Ela... já as fofocas do livro. Antes da Sofia se casar, então, com o marido dela, que é o Cristiano, certo? Sim. Aí ela gostava de um outro cara que a prima dela casa antes dela, é isso ou não? Tipo, ela já era Não. casada e ela gostou dele depois. Ela já é casada. Babado, né, gente? Eu não lembro exatamente em que momento que ela passou a gostar do Carlos, mas ela já era casada quando ela gostava entendi. dele. Não era uma coisa Aí anterior, que você então. vê que a Sofia também não é santa, porque ela gosta do Carlos, não gosta do Rubião e é casada com o Cristiano. Então, ela troca o Cristiano pelo Rubião? Não, porque ela sabe que o Cristiano é mais inteligente. Ela trocaria o Cristiano pelo Carlos? Trocaria, porque é o amor dela, Entendi. da visão dela. Entendeu? E assim vai se decorrendo a história do livro. No final do livro, aos poucos, no final, o Rubião começa a perceber que ele estava sendo explorado por esses amigos da onça, vamos falar assim. Sim. Ele percebe que ele começa a ser explorado por eles. Ele se toca, vamos falar assim. E por conta disso, o Rubião também ele passa a ficar com sinais de demência. Então ele começa a ficar louco durante o livro. E durante o livro, algo muito legal de citar, que depois talvez a gente aborde mais,
ele passa também a falar aquela frase que a Alice falou, ao vencedor as batatas. Então, do jeito que ele fica louco, ele começa a se achar o Napoleão Bonaparte também, ele fica muito lelé da cuca. E ele começa a falar, ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas, e assim vai o livro inteiro. O casal Palha, então, pega o Rubião, interna numa casa de saúde, que eles falam, mas na verdade é um hospício, e o Rubião fica ali por um tempo, até o Rubião conseguir fugir dessa casa de saúde, e também levar o cachorro junto com ele. Lembrando, só para dar um adendo, que eu acho que eu esqueci de comentar. O Rubião só ganhou a herança do Quincas porque a condição do Quincas foi com que ele cuidasse do cachorro Quincas. Sim. O Quincas tinha um cachorro Quincas? Sim. Meu O nome do cachorro Deus, era eu pensei que, tipo assim, o Rubião tinha nomeado o cachorro dele Quincas por sei lá, né? Uma homenagem. E ele não gostava do cachorro, esse é o... Sim, ele não tinha afinidade com esse cachorro, mas daí ele ficou porque só ganhar dinheiro, herança. dinheiro, né? Dinheiro. Um cachorro por um dinheiro. Sim. Então, aí o Rubião foge desse hospício realmente. E daí ele vai para Minas Gerais, para Barbacena, volta para sua cidade natal com o cachorro. Lá eles ficam na casa de uma mulher que já era conhecida deles, uma senhora, vamos colocar assim, que se eu não me engano é Dona Fernanda o nome dela. Só que eles estão numa relação muito de miséria. O Rubião tava louco, ele não tinha mais dinheiro porque o casal Palha, enquanto o Rubião estava no hospício, vou falar hospício que é mais comum pra gente. O casal Palha, enquanto o Rubião estava no hospício, ele começou a administrar todo o dinheiro do Rubião. Ficou pra eles. Raspou o dinheiro do homem. Ficou total o dinheiro pra eles, pro casal Palha, ao invés do Rubião. O Rubião fica sem nada no final do livro e ele morre na miséria, passando fome, frio, etc. Depois que ele morre, é legal comentar também que a última frase dele aparece essa cena no livro. Lembra que eu falei que ele falava muito ao vencedor as batatas? A última cena dele falando foi ele falando assim. Ele fala lá uma frase e depois ele fala ao vencedor 3 pontos. O Machado coloca esses 3 pontos. E depois dá a entender, o narrador conta pra gente que o Rubião fez uma cara séria, como a morte também é séria. Então dá a entender que o Rubião morreu ali naquele momento, não conseguindo completar ao vencedor as batatas. E logo depois, no outro capítulo, o capítulo do Machado é bem curtinho, depois a gente pode comentar isso também, o cachorro também acaba morrendo por conta da miséria, que ele... Rubião se foi, não tem ninguém pra cuidar do cachorro, o cachorro também morreu de fome na miséria. O que eu ia falar do capítulo, que é algo muito importante também pro vestibulando. Os capítulos do livro do Machado, eles são capítulos curtos, com uma inovação do Machado. O Machado trouxe isso pra gente, aflorou isso aqui no Brasil, na escrita dele. Então são capítulos curtos, rápidos, por mais que você olhe lá no, tipo assim, no sumário, vamos supor, do Memórias Póstumas, você olha aqui no seu sumário, tem 200 e tantos capítulos, você vai falar, meu Deus, que livro gigante. Cada capítulo tem um parágrafo. Entendeu? Essa é a escrita do Machado. É mais formal, mas os capítulos são pequenininhos, então dá uma sensação. É leve, sim. É muito interessante isso também, a gente analisar da escrita do Machado. E é isso, a história do livro, exatamente. O Rubião acaba morto, sem nada. E acho que é legal a Alice, como ela comentou da parte do Humanitas, ela explicar o objetivo desse final. Eu queria saber também a opinião de vocês, podem ir emendando aí. O final ficou muito... Porque, por exemplo, no final... Ele fala sobre o vencedor ficar com as batatas, né? E ele praticou ser humanista com o Quincas Borba. E praticaram com ele também. E no final ele acaba sem nada. No final ele acaba sem as batatas e quem fica com a batata foi o casal, né? Realmente. E essa relação que eles têm com a inveja, com a ganância do ser humano, sobre o realismo que ele apresenta também e sobre os humanitas, né? Que o Quincas aborda bastante nessa parte. A gente consegue perceber na obra a filosofia do Quincas, que apesar dele não estar presente em tantos momentos na obra, ele está presente na filosofia dele durante a obra, nessa relação da história da ganância humana, sobre ele não ter vencido, e a gente fica, nossa, mas ficou com compaixão e amor? Porque para os vencidos fica com apenas compaixão e amor, para os vencedores as batatas, mas nesse livro a gente não consegue ter compaixão. Porque é uma relação de ódio que todos têm. É uma ganância enorme só por dinheiro. Não teve uma pessoa que se aproximou lá e falou: eu sou seu amigo porque eu gosto de você. Sempre tem um porquê de ser seu amigo. Essa é a relação que eu gostaria de colocar aqui. Não tem nem como a gente criar uma afinidade com esses personagens. Porque, por exemplo, o Quincas, ele é que a gente olha, ele é o mais coitadinho. Mas se for pra parar pra pensar, o Quincas é uma pessoa
Fútil. Não tem nada. Sim, Só de fútil. vocês contando assim, né? Sim, ele é uma pessoa que aparece ali, só que ele não traz. A única coisa que ele traz pra história é a filosofia dele. Só que aplicando mesmo, tipo assim, você não consegue ter uma relação com esse personagem, nem com o Rubião mesmo, porque o Rubião também se interessava, entendeu? Mas uma coisa que eu queria comentar, que é algo que eu com a Alice já conversamos sobre isso, que a gente é amiga há um tempo, e a gente já conversou sobre isso, que eu achei muito legal esse livro, porque no livro o Rubião vai falando, quando ele fica louco, ele percebe que estão se aproximando dele por interesse, ele vai falando ao vencedor as batatas. Então, na minha opinião, e a Alice concordou comigo, o Rubião, ele sabia que ele estava passando por aquela mesma filosofia do Quincas. Então, não é tipo eu, o leitor, olhando aquilo e vendo, nossa, ele passou por essa filosofia. Não, é o Rubião vendo, Rubião ele sabe. se tocando, que ele estava naquela filosofia que o Quincas pregou pra ele. Porque no final, ele sabia, ele ia morrer na miséria. É muito legal ver isso, que o próprio Rubião, lógico, na nossa teoria, ele sabia dessa questão de que ele estava passando por essa filosofia e que ele não ia ficar com as batatas no final. Bom, então, gente, eu acho que é esse o objetivo, assim. Acho que deu pra entender muito bem a história. E eu espero que vocês tirem uma nota muito boa no vestibular. E é isso, a gente vai encerrando por aqui. A gente pode até fazer uma parte 2 depois, se vocês gostarem. E é isso.